né, por uma decisão tanto dos diretores brasileiros aqui que viram uma oportunidade de negócio, eles fizeram um grande investimento e a compra dessas ações aqui do Brasil, e aí a empresa passa a se chamar Cores novamente. A gente volta à nossa origem e passamos a comunicar Cores a partir desse ano de 2020, essa mudança foi recente, cerca de um mês e meio atrás, foi onde nós decidimos dar esse passo. Como todos sabem, né, o seguro viagem ele é regulado pela SUSEP e é necessário que tenha-se um garantidor de risco por trás dessa operação, e para nós essa garantia vem da AXA, aí também pelas relações tradicionais, que antigamente era a QBE e hoje é a AXA, já com um contrato longo de 5 anos, então a gente já cumpriu aí os primeiros 3, temos mais 2, mas já renovados por mais 5. Então, a Prio ela tem aí essa seguradora francesa, que é um dos maiores grupos seguradores do mundo, e que garante toda a nossa operação, ou seja, todo o risco ao viajante que viaja com o nosso seguro viagem, que tem essa garantia de proteção de quem vai pagar essa conta no final, né? É a AXA que garante toda a nossa responsabilidade. As nossas soluções, elas passam assim, por um misto, um combo, né, entre seguro viagem e assistência, que é como se caminha o mercado, então com várias prestações de serviço e garantias que são reguladas aí 100% pela SUSEP, quando a gente fala no DMHO, despesas médicas, hospitalares e odontológica, com os perfis adequados a todos os tipos de viagem, seja uma viagem de lazer, seja uma viagem corporativa, uma viagem de intercâmbio, uma viagem anual. Ele tem todo o desenho, todo o produto, e a gente gosta de brincar assim com a facilidade da comunicação do nosso produto, né? Ele não tem assim um desenho muito claro no sentido de que o viajante ele precisa dizer no início: estou indo fazer uma viagem corporativa, estou indo fazer uma viagem com prática esportiva. Não, a gente já tem todo esse tipo de perfil de cobertura em todos os produtos. As coberturas elas vão de 30 a 1 milhão, e aqui eu não qualifico as moedas, né? Nós não qualificamos as moedas porque o produto ele tem uma leitura muito simples, ele tem uma leitura bastante adequada, de modo que se o viajante ele vai fazer Europa e o espaço de Schengen, ele vai ter a cobertura em euros. Se ele vai fazer uma viagem dentro do Brasil, ele tem a cobertura em reais. Se ele vai fazer uma viagem pelo resto do mundo, ele já assume automaticamente a moeda dólar americano. Então, assim, ele tem uma facilidade de comunicação, a gente só divide isso no ato da emissão, de modo que a medicina mais cara do mundo é a medicina americana, e aí nós qualificamos o produto e calibramos o produto com a sua tarifa para aquele destino somente. Mas ele tem uma validade mundial, então isso é bastante importante porque facilita muito para o agente de viagem lá na ponta no ato da sua comercialização. Todos os produtos, eles prevêem, né, as garantias que a SUSEP determina, como na regulamentação 315 da SUSEP, coberturas médicas, repatriações, indenizações de bagagem, por exemplo, seguro de vida, e as assistências, elas são perfis dentro da nossa cobertura. Todos os planos já protegem com um teto de até 100 mil dólares, por exemplo, para práticas esportivas. Então, a Prio se orgulha em dizer assim sobre a possibilidade de atender um viajante que vai fazer um esporte profissional. Se eu tenho, por exemplo, um atleta que vai fazer uma competição na França, ele vai fazer uma volta de Paris ali correndo de bicicleta, numa viagem de competição, ele já está protegido pelo nosso produto. Se ele vai esquiar, ele está protegido pelo nosso produto em pista regulamentada. E, às vezes, o viajante passa pela operação ou ele passa pelo agente de viagem e não menciona isso, não menciona esse tipo de situação. Então, para o nosso serviço,
não é necessária a contratação desse serviço adicional para cobertura de práticas esportivas. Ele já prevê aí, são aproximadamente 40 atividades esportivas dentro de um rol, até mesmo tivemos a aposentadoria aí do Anderson Silva, né, nesse final de semana. O Spider aposentou, até mesmo uma luta de um MMA, um jiu-jitsu, é um evento protegido dentro do hall de esportes, de práticas esportivas do produto. A Prio, ela protege aí, falando ainda da linha de esportes, né, os principais clubes de futebol do país, quando disputam aí Copa Libertadores, quando disputam, fazem suas competições internacionais, estão protegidos por nós, viajam protegidos por nós. Isso é motivo de muito orgulho, de muita satisfação para a gente também. Celção, posso fazer só um complemento? Pode, por favor. Por favor, deixa eu me apresentar aqui. Boa tarde a todos. Obrigado, André, pelo convite. Sou seu xará, meu nome é André também, eu sou gerente comercial da Cores. A minha área de atuação é região Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E futuramente eu estou migrando para São Paulo. Aproveitando o gancho do Celso Andrade sobre esportes, o que é interessante do produto da Cores é que você não tem a preocupação de contratar um serviço adicional ou um aumento da tarifa já existente. Então é bom a gente frisar que a gente cobre principalmente os esportes de contatos, como boxe, a Federação Brasileira de Karatê, Judô e outros esportes também que exigem um contato físico. A gente tem essa cobertura não só para lazer, amador e profissional. E uma outra coisa interessante também é que a gente cobre também alguns esportes aquáticos. Tem as exclusões, por exemplo, como o wakeboard, para quem não conhece, que é aquela prancha de surf que você coloca na água e é puxada por uma lancha. Então, esse tipo de esporte, por exemplo, seria uma exclusão. Mas são pouquíssimos esportes, são mais aqueles esportes que colocam em risco de vida o passageiro, como paraquedismo em queda livre, bungee jump, são coisas mais arriscadas. Esses esportes a gente não teria cobertura. Mas os principais, coletivos e individuais, quase 90%, a gente tem cobertura sem precisar de contratar adicional e com uma garantia de até 100 mil. Então, se o cliente contrata um seguro de 1 milhão, ele tem até 100 mil de esporte. Se ele contrata de 500 mil, ele tem até 100 mil, 250, 100 mil, 100 mil, 100 mil, 60, 60 e 30 e 30. Então, é interessante porque, às vezes, a gente tem um cliente que ele viaja e nem sempre ele informa a agência de viagem, ou a operadora onde ele comprou o pacote, ou a corretora, que ele vai praticar um devido esporte, ou que ele é um competidor amador. Porque o profissional, a maioria, vai se identificar, tem patrocínio, tem envolvimento de premiação e etc. Então, o perfil do profissional é diferente do amador. Eu digo isso porque eu pratico alguns esportes amadores e nem sempre a gente, numa viagem para a Europa, para os Estados Unidos, para a África do Sul, para a Ásia, para onde for, você vai mencionar que você vai praticar um esporte. Então, essa segurança o cliente final ele tem, porque, independente do acidente que ele tenha dentro do esporte coberto, ele não vai ter essa preocupação de adicional ou de ter que contratar algo à parte. Ele tem dentro da própria cobertura. Obrigado, Celção. Obrigado, André, por contribuir. E dentro dessa mesma linha, alguns serviços que são bastante relevantes e que a gente pode não pensar. Eu vou linkar na assistência odontológica. A assistência odontológica para a Prio, para a Cores, ela tem a mesma leitura do DMHO, ou seja, ela não possui um sublimite de $1.000, $2.000, o que habitualmente é o que a gente encontra. Ela possui o mesmo sublimite de cobertura da cobertura principal e com linhas de serviços diferentes, ou seja, quando tratamos assistência médica, nós tratamos assistência médica por enfermidade, tratamos assistência médica por acidente, tratamos assistência médica odontológica, todas em linhas separadas de serviço, elas não se cruzam. A gente não está dentro de um mesmo montante máximo global. Essa é uma leitura importante do nosso serviço. Então, se um viajante ele sofre um acidente para uma prática esportiva, ele vai ter até $100 mil, ou até 100 mil euros, ou até 100 mil reais
para assistência odontológica. Poxa, Celso, mas é muito. Não, mas se ele cair e arrebentar a boca, ele pode precisar de uma cirurgia, ele pode precisar de um atendimento. Então, essa é a origem e essa é a leitura que nós fazemos dos serviços e dos nossos produtos. Da mesma forma, assistência médica por enfermidade. Enfermidade é tudo que é gerado pelo seu próprio organismo. Assistência médica por acidente, tudo que é gerado por um fato externo, né? Nós também temos essa cobertura com linha separada. Assistência médica para doenças pré-existentes, também com uma linha de serviço separada, sem a necessidade de fazer contratação de adicionais. E aí eu queria trazer um exemplo de assistência médica gestante. Então, imagina se numa viagem, uma jovem vai fazer 30 anos, ela vai fazer uma viagem para os Estados Unidos a trabalho e ela não sabe que está grávida. Então, em algumas situações, se ela não contratou um adicional gestante e lá ela tem um problema relacionado a essa gestação, ela está descoberta, ela está desamparada. Dentro do perfil da contratação dos nossos serviços, do que a Prio comercializa, essa cobertura já está embutida dentro da condição comercial normal. Então, não há necessidade do operador, do agente de viagem, se preocupar com detalhes, né? Então, aí, se existe uma doença pré-existente para esse viajante, se existe uma gestação que não é sabida pela viajante, se existe uma necessidade de uma cobertura para a prática esportiva. Então, tudo isso já está dentro do nosso produto, o que qualifica o produto com um produto simples, é um produto fácil de venda e que ele não traz assim a situação de um erro que o operador ou que o agente de viagem vai ficar com aquela lupa, poxa, qual produto que eu encaixo para qual destino, como é que eu faço isso? Não, ele tem essa variável de proteção para o mundo e isso traz uma tranquilidade a nós, né, que podemos colocar a cabeça no travesseiro e dormir muito, então o nosso nível de ruído é muito pequeno e isso é bastante importante assim quando a gente fala na operação para venda como um todo. E a idade também é importante, né, Celso? Até 45 anos, Sim, até a a gestação, 32ª semana até a de gestação. 32ª semana de gestação, até 45 anos de idade, quando a gente fala do gestante. Obrigado, André. Se você fica à vontade para você contribuir quando você puder. Falamos ainda, né, de uma central de atendimento própria, que atua aí 24/7, isso é lei, com atendimento aqui no Brasil, então está aqui no escritório, às minhas costas aqui está a nossa central de atendimento, então falamos brasileiro, isso é um grande diferencial, um grande e importante diferencial, porque as soluções dos problemas estão todas dentro da Tá nossa falhando. casa, né? Vocês estão me ouvindo? As soluções dos problemas estão todas dentro da nossa casa, então isso é uma facilidade muito grande para a gente. Tá tudo bem? O áudio, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Perfeito, Celso. Obrigado. Todos os processos de análise de reembolso são feitos aqui dentro de casa também. Esse é um grande diferencial que nós temos, porque nós não temos a necessidade de submeter os nossos processos para a seguradora. A AXA vai entrar para a gente na última linha somente. Então, a Prio, ela recebe todos os casos, ela processa todos os casos, efetua os pagamentos devido, obviamente, de acordo com as regras, de acordo com as nossas condições gerais, e depois, na última linha, que nós mandamos para a seguradora, que faz o reembolso para a Prio de todos os processos pagos, incluindo os pagamentos das despesas hospitalares no exterior. Então, essa é uma linha de trabalho que nós temos já há muito ano, isso vem há muito tempo, há muitos anos, quero dizer, desculpem, por conta de toda essa tradição, desde 88, como um grande broker de seguros viagem, a Prio ela traz isso no seu DNA e é algo que a gente não abre mão de estar atuando, né? Falando sobre produtos, né? Os produtos eles estão desenhados aqui em 3 combos, com coberturas que vão de 30 mil a 1 milhão, pode ser dólar, euro ou reais, como eu já comentei, e aqui as coberturas. Então, a gente tem o combo VIP, que ele possui, obviamente, alguns diferenciais relacionados ao combo Max, que vai vir mais adiante, alguma cobertura assim diferenciada, como danos à mala,
como despesa para quem viaja com seu pet, as repatriações, né, o regresso sanitário, o traslado de corpo, traslado médico são coberturas um pouco mais consistentes, estão com 60 mil de cobertura, em relacionado ao Combo Max, o seguro de cancelamento de viagem Plus Reason, que relaciona aí aproximadamente 30 razões, com uma cobertura de até $3.000 ou 3.000 euros ou 3.000 reais já embutido no produto para cancelamentos por causas justificadas. Então, são alguns diferenciais desse combo VIP e com as nossas tarifas por dia de viagem. O operador conta a noite, nós contamos dias, né? Data da saída do Brasil e data de chegada ao Brasil. Já no Combo Max, ele traz essa leitura de 30 mil a 1 milhão também. Então, ele vai se diferenciar aqui porque ele tem uma cobertura de cancelamento de 1.500. Os regressos, né, traslados sanitários são 50 mil, então 10 mil a menos do que a gente encontra no Combo VIP. Não tem a cobertura de danos à mala nesse serviço, por exemplo. E depois o Combo Basic, que ele é um pouco mais enxuto, então para aquela situação que esse produto nos foi muito solicitado pelas TMCs, a gente tem uma distribuição bastante importante nas principais TMCs do Brasil, e nos solicitaram produtos um pouco mais econômicos, onde que nós pudéssemos tirar alguns serviços, como os cancelamentos de viagem, que não são tão atrativos para um viajante corporativo, que faz a sua viagem muito em cima da hora, normalmente, né, em tempos normais, e não existe tanto aquele planejamento, então acabava que ele pagava por um serviço que não se justificava. Então, criamos o Combo Basic aí para atender essa demanda, e é um produto que tem uma relevância muito importante dentro da nossa carteira, dentro da nossa distribuição. Falando ainda da central de assistência, ela é totalmente independente, né? Ela não tem vínculo com banco, não tem vínculo com seguradoras, então, assim, é uma equipe especializada, altamente treinada, com profissionais bi e trilingue, todos eles são nossos funcionários diretos, então a empresa ela consegue ter uma gestão dentro dos processos e com os meios de comunicação dos mais diversos, né? Então, a gente pode pensar aí o WhatsApp, que hoje ele domina mais de 50% da comunicação, e-mail, telefone, que as pessoas ligam muito menos hoje para falar com atendimento, é mais reativo, nós ligamos para o cliente mais até do que ele nos liga, um aplicativo de contato, telemedicina, que foi um catalisador com a pandemia, né? Então, a gente está extremamente adaptado com a telemedicina e pode fazer aí atendimentos em até meia hora, podemos assim dizer que um viajante para casos simples já estão sendo contatados e conectados por um corpo clínico especializado e, obviamente, se houver a necessidade, esse viajante será direcionado a uma clínica, a um hospital, para que tenha um atendimento adequado, mas para casos simples, as soluções na telemedicina estão sendo, assim, muito satisfatórias e a gente consegue medir, né? Com tudo isso, a gente consegue medir e chegar a um índice de satisfação superior a 98%. São muito poucas as queixas, né? Até se a gente for buscar no Reclame Aqui, que eu acho que pode ser um indicador, a April, ela, em tempos normais de vendas, vende cerca de 35 mil bilhetes de seguro mês, essa seria uma média, a gente pode pensar aí que aproximadamente 3 mil pessoas utilizam os serviços por mês e a gente tem cerca de 20 queixas no Reclame Aqui, todas elas resolvidas. Então, assim, o indicador é muito positivo da nossa central de atendimento. Então, são mais de 300 mil ligações em um ano, né? Mais de 24 mil casos por ano, e os meios de comunicações são diversos, são 30 operadores, né? 30 atendentes que trabalham em turno e se revezam aí 24 horas por dia. Temos também um chatbot, uma consultora virtual, que ela também dá o direcionamento para casos simples, como um extravio de bagagem, por exemplo, ela já pode dar todas essas soluções. A Margot, ela faz isso muito bem feito para a gente, com a inteligência artificial que funciona muito bem.
E esse é o caminho, né? Então, todos os reportes, obviamente, que a gente precisar fazer com SLAs de todos o mercado, desenho de produto específico, acompanhamento de sinistralidade, tudo isso a gente está altamente preparado para poder entregar aos nossos clientes. E é isso. Então, queria reforçar os meus agradecimentos a todos vocês e estamos à disposição. Super obrigado, Celso. Estourou aqui um pouquinho, mas tudo bem que a gente começou alguns minutinhos atrasados. Excelente apresentação, brigadão, obrigado pelo montar isso, especialmente aqui para os operadores Brastor. Eu queria abrir para perguntas, ver se alguém tem alguma dúvida específica sobre a apresentação da Cores, é só abrir o microfone e perguntar. Calma, gente, sem pânico, eu sei que é muita coisa, fiquem tranquilos. Mas senão a gente faz também uma rodada de perguntas no final. Acho que não, ninguém se manifestou. Quem quiser também mandar pelo chat, postar uma pergunta lá no chat, eu vou salvando aqui e a gente faz depois. A Juliana Pantaleão está perguntando aqui como está a questão da cobertura do Covid. Acho que essa é uma pergunta que todo mundo vai responder no final. Mas se quiser adiantar já, Celso, manda bala. Vamos sim. Ju, obrigado pela pergunta. Eu até comecei aqui agradecendo aos nossos congêneres, porque eles saíram na frente, né? A Prio ainda não tem a cobertura específica para Covid. O que nós fazemos até esse momento é o diagnóstico. Então, assim, se o viajante tem sintomas de gripe, febre, dores pelo corpo, nós vamos indicar um atendimento médico para ele, testar o Covid naquele teste rápido, e se testou positivo, a partir dali as contas correm por conta dele. Mas pela nossa experiência, nós atendemos aqui cerca de 130 casos com sintomas de Covid, 8 tiveram necessidade de teste e apenas um testou positivo, e ele ficou afastado, né, dentro do quarto do hotel, sem a necessidade de atendimento. Então, foram pouquíssimos casos. Essa amostra, a gente entende que ela é pequena, mas nós temos uma reunião amanhã com a AXA. Então, como a gente comentou no último encontro que nós tivemos, a Prio ela tem encontro amanhã com a AXA. A nossa cobertura de Covid ela está no forno. Imaginamos que a partir de dezembro ela já esteja sendo comercializada como um suplemento adicional aos nossos serviços. Neste momento, nós não temos a cobertura. Excelente. Já vi que a gente vai ter que fazer um novo treinamento em breve, porque tem novidade na prateleira de todo mundo logo mais, né? Mas vamos lá, vamos em frente. Agora é a vez da Ciscard. Queria chamar o Bruno Lapenda para colocar a apresentação dele na tela. De novo, no final a gente faz algumas perguntas no final da apresentação da Ciscard. Eventualmente pode fazer mais perguntas para a Aprio, para a Assist, para a GTA e todo mundo no final da apresentação. Mas vamos lá, Bruno, projeta aí e a voz é sua, manda bala. Boa tarde a todos. Primeiramente, né, obrigado aí a Brastor por congregar um grupo tão seleto, né, de profissionais de turismo. Realmente é uma satisfação muito grande para mim, né? Estou debutando nesses eventos de Brastor, com muita satisfação. Para quem não me conhece, sou Bruno Lapenda, né? Sou da Ciscard já há quase 11 anos, sou gestor comercial, que hoje respondo pela região de São Paulo, Rio de Janeiro e todo o Nordeste também. Então, para falar de Assisticard, né, falar de quem somos, né? Somos a empresa, né, a única empresa do segmento que tem o certificado RA1000, né, do Reclame Aqui, por mantermos durante muito tempo um nível de excelência, né, de feedbacks positivos dos nossos passageiros, né, dos nossos clientes finais. Inclusive, é interessante falar também que no momento de início da pandemia, o Reclame Aqui nos deu a oportunidade de congelar nossa reputação, e nós decidimos nos pôr em análise também nesse período complicado. E o que não foi surpresa para a Assisticard, nesse período de pandemia, a Assisticard, em vez de se estabilizar ou cair a reputação, a gente subiu, né, como a reputação dos passageiros. Então, foi realmente uma satisfação grande para toda a equipe da Assisticard. Né? Agora falando um pouco de história, né? A Assisticard é realmente a empresa que dá cobertura a todos os viajantes, né, com a maior presença no mundo, e hoje a gente tem uma rede global que dá atendimento direto
né, em mais de 190 países no mundo. Eu falo direto porque essa é a nossa rede, né? É toda uma estrutura própria, né? A gente não terceiriza atendimento, temos mais de 1.100 funcionários no mundo, funcionários Assisticard, né? A gente não terceiriza nada. E a gente tem esse misto, né? Que eu acho que é uma combinação de muito sucesso, que é um misto de tecnologia e estrutura. Então, aí está bem exemplificado no Mapa Mundi toda a nossa estrutura, né? Bem capilarizada ao redor do mundo, em pontos importantes turísticos. E a gente tem a parte tecnológica, que é justamente o que faz com que a gente cumpra o que é prometido lá atrás, na hora da venda, que é um atendimento trilingüe, né? Inglês, português, espanhol. A maioria dessas centrais aí pelo mundo, elas são interligadas por um sistema, e esse sistema permite transbordar uma ligação da China, por exemplo, para aqui para o Brasil ou para Madrid, onde existe um atendente, um funcionário, Assisticard, que fala em português, e aí o atendimento ele é blindado da forma mais confortável possível para os nossos clientes, né? Bruno, Oi. desculpa te cortar, mas só para dar um dado aqui que eu acho que é importante compartilhar também com números aquilo que você está falando. Só para entender um pouquinho, quando você fala em centrais compartilhadas, o que nós estamos dizendo é que quando alguém liga para a Assisticard, no menu ele tem a opção de escolher português, espanhol e inglês. Quando ele digita o idioma que ele quer, o primeiro atendente disponível que fale fluentemente aquele idioma vai atendê-lo em qualquer uma das 6 centrais espalhadas pelo mundo. Então, se nós tivermos um atendente em inglês na China que esteja disponível, ele vai ser atendido por esse atendente da China. Se nós tivermos um brasileiro na Colômbia, ele vai ser atendido por um brasileiro na Colômbia. E se tiver, por exemplo, um operador nosso que fale espanhol no Brasil, e alguém clicou em espanhol, vai ser atendido por um brasileiro falando espanhol aqui no Brasil. Então, essa tecnologia é que nos permite, inclusive, manter esse nível de excelência que você comentou no primeiro slide do Reclame Aqui. E só para que todos entendam, nós temos duas metas muito importantes na área de atendimento. A primeira delas é o que a gente chama de 80-20, ou seja, 80% das ligações elas têm que ser atendidas em até 20 segundos. E a segunda meta é a meta do First Call Resolution, ou seja, 80% das ligações elas devem ter uma solução no primeiro atendimento, com o passageiro ainda em linha. Ou seja, nós só permitimos ir para uma segunda chamada apenas 20% das ligações. Desculpa te cortar, mas eu acho que era importante a gente traduzir um pouquinho disso, trazendo números para a tua apresentação. Perfeito, e agradeço, e falar isso para o chefe é complicado, mas fique à vontade sempre que quiser fazer uma parte aí na apresentação. Né? Seguindo, né, o que a gente vinha falando sobre estrutura e tecnologia, é muito importante falar também sobre uma tecnologia que nós já temos há muito tempo, né, que é o app mobile e também para tablet, né, onde várias soluções tecnológicas estão na palma dos passageiros, né? Então, a gente tem uma infinidade de situações, inclusive a telemedicina, que realmente chegou em evidência agora, nesse momento de pandemia, onde as pessoas têm receio de ir a um centro médico, de ir a uma clínica, a gente já tem há muito tempo. Importante frisar que a nossa telemedicina ela é 24 horas por dia, 7 dias na semana, atendimento em português, né? Algumas outras facilidades nós também temos, como o passageiro com 3 cliques, ele conseguir fazer, já deixar agendado uma consulta no médico, no dentista, então é também um facilitador grande. O chat, então o passageiro, né, para falar com a Assisticard, acho que dificilmente ele vai encontrar um canal que ele não consiga falar com a gente por telefone, por chat, por e-mail, por Skype, no nosso site. Outras funcionalidades, como concierge, né, um atendimento mais personalizado, caso o passageiro queira alguma situação específica, um agendamento de um show, a compra de um bilhete, a compra de um ticket de um teatro, ele também consegue fazer isso pela palma da mão, né? Então, são várias situações que o aplicativo, né, ele traz como benefício para os passageiros. Na parte de diferenciais, né, que
vem corroborando também para que a gente tenha essa excelência no atendimento, né? Nós temos o DMH. O DMH ele traz uma abrangência muito grande, né, para o atendimento, ele facilita, inclusive, para que os nossos parceiros consigam adequar um produto para o passageiro, ou seja, para que uma pessoa viaje e ela, de repente, lá no destino, escolha fazer um esporte a lazer, ou se ela, durante o período em que contratou a viagem, né, emitiu o seguro e viajou, a mulher fique grávida, a gente tem essa abrangência no DMH, né, que cobre todas as situações, né, que porventura aconteçam. Então, isso facilita muito, né? A gente já cobre sem ter que cobrar nada mais dos passageiros, né? É também um custo-benefício interessante nessa situação. O Find My Bag... Perdão, Bruno, é interessante comentar como nós temos vários operadores aqui que trabalham com o mercado, inclusive de esqui, que não existe uma cobertura à parte para isso, já está incluído no DMH, que esse é um diferencial também da Assist. Praticamente todos os esportes, inclusive radicais, eles já estão incluídos no DMH, não é necessário comprar nenhum upgrade ou nenhuma cobertura adicional para isso. Perfeito. Obrigado, Alexandre. O Find My Bag, né, que foi uma parceria que a gente fez com a Blue Ribbon, né? Então, a gente tem agora uma assertividade muito grande no rastreio e localização de bagagens. Interessante quando eu fiz essa apresentação recente, né, sobre essa empresa, sobre essa parceria. Algumas empresas falavam, poxa, mas que bacana, a gente sempre contratava a parte e agora eu não preciso mais, porque as empresas que conhecem sabem da efetividade e do quanto isso auxilia, né, num processo que às vezes pode até se tornar um pouco complicado, estressante, que é a localização de bagagem, porque aí a gente deixa de depender de uma companhia aérea, por exemplo, né? Aí é que vem a grande chave do sucesso. E aqui o Assist Car Point é para falar um pouco mais sobre nossa estrutura, né? A gente tem estrutura em vários locais, né, estrategicamente colocadas por fluxo de turistas, seja em aeroportos aqui pela América Latina. Esse caso em específico, a Assist Car Point, é uma clínica própria da Assist Car, né? A foto ficou um pouco pequena, mas é toda brandeada a Assist Car, com carros e ambulâncias da própria Assist Car, e ela está a metros, né, de distância da pista de esqui de Bariloche. Ou seja, um passageiro que seja Assist Card, se tiver algum acidente, ele vai rapidamente ser atendido numa clínica própria Assist Card, né? Isso é um diferencial muito bacana também. Outro diferencial que a gente vê também que é muito bom nesse período de custo-benefício são os planos de múltiplas viagens. Então, dependendo do perfil da viagem, o passageiro vai escolher viagens entre 60 dias ou viagens de 30 dias. Ele contrata uma única vez o seguro durante o ano e aí ele faz viagens ilimitadas, contanto que não ultrapasse esse período aí pré-determinado, né? Muitas empresas e muitos donos de empresa, inclusive, acabam contratando o plano de múltiplas viagens, porque realmente é muito bom em relação ao custo-benefício. E ainda, né, voltando um pouco à situação do aplicativo, no aplicativo a gente tem um reembolso digital. Então, caso o passageiro tenha que comprar algum medicamento, teve algum gasto lá na viagem, que vai precisar de reembolso, ele nem precisa voltar a fazer todo aquele processo burocrático de mandar a documentação. As agências, né, os parceiros, os operadores, eles acabam sendo meio que corresponsáveis, porque muitos absorvem essa situação de mandar a documentação para a seguradora, e aí ele mesmo lá tira uma foto do documento, né, do recibo, do laudo médico, e aí já começa a contar, inclusive, o prazo para que a gente faça o reembolso, né, dando celeridade e assertividade a esse processo. Ainda na linha de diferenciais, né, como a Assist Car é incansável, né, em tentar soluções e ver como está o movimento, né, atual, a gente lançou, né, recentemente 2 produtos que dão possibilidade de reembolso do teste PCR, né, porque companhias aéreas e alguns destinos eles estão exigindo. Então, nesses casos, né, se o passageiro contrata ou um produto AC250, ou um produto M, né, que é o de $1 milhão,
que tenha pelo menos 18 dias de viagem, ele já vai ter o reembolso até R$ 330 do teste PCR dele. E mais, para os passageiros que não vão entrar nesse perfil, quer seja por número de dias, quer seja pela cobertura, às vezes eles não querem uma cobertura tão alta, a gente dá ainda um desconto de 15%, né, nos laboratórios Fleury, a mais, Einstein e Hermes Pardines também. Em relação à situação do Covid, né, que acho que foi o cerne desse encontro nosso aqui, a gente aqui puxou, até já me adianto, caso tenha alguma informação aqui errada, a gente fez isso hoje cedo aqui, pegando pela internet, se tiver alguma informação errada, deixo todos os colegas aí das outras seguradoras bem à vontade para corrigir. Então, a gente pegou os valores de cobertura para Covid, né, com 10 dias de viagem, e aí a gente mostra que, como a Sisticar, né, já tem a cobertura, um seguro de, por exemplo, Estados Unidos, um seguro de $150 mil, né, que com essa cobertura de Covid, ele está custando $78 por passageiro, né? É bem mais baixo do que a média do que o mercado está praticando hoje em dia. Da mesma forma, acontece no destino Europa, onde, com uma cobertura bem mais alta, a gente tem um preço muito mais competitivo, né, trazendo segurança e economia para os passageiros. Bruno, me permite fazer uma consideração aqui. Não sei se todos que estão presentes hoje estiveram presentes na última reunião, mas só reforçando o que foi dito na última reunião, a Sisticar, como uma empresa global, presente em mais de 30 países, logo no primeiro dia da pandemia, tomou a decisão global de tratar a Covid como qualquer outra enfermidade. Então, a assistência médica para a Covid, assistência médica, tá? A gente não está falando aqui de cancelamento, a gente não está falando de repatriação, etc. A gente está falando aqui de assistência médica. Então, desde o primeiro dia, a nível global, em todos os países onde a Sisticar opera, a Covid é tratada como qualquer outra enfermidade. Eu acho que é importante colocar isso, eu não sei se todos estavam na última reunião, mas já fazemos aqui essa ponderação. Obrigado, Alexandre. Ainda em linha sobre a informação, né, de Covid, né, também analisando o movimento, a Sisticar lá no início, né, da pandemia, quando a OMS deflagrou a pandemia, a gente criou um produto específico para passageiros em viagem já. Então, a gente viu que muitas pessoas estavam ficando desassistidas, e aí, hoje, o passageiro que está lá fora ainda, a gente dá a opção de coberturas de 60, 150 mil e 250 mil dólares para se sentirem seguros, né, com a cobertura de Covid. E essa outra peça do lado direito foi recente, né, a gente ultrapassou o marco de mais de 7 mil brasileiros sendo, né, atendidos aí durante o mundo nesse período de pandemia, né, tendo apólices emitidas. Então, é importante a gente trazer para vocês esses números também, né? Bem como os números de atendimento, desde lá de março, que a gente vem captando aqui, a gente conseguiu tabular, né? Tivemos 396 assistências médicas por Covid no mundo, né? Sendo que 159 realmente confirmados, né? Com internação ou tratamento ambulatorial. Graças a Deus, 112 testes negativos. E estamos com 125 casos suspeitos, né, aguardando confirmação ao redor do mundo. Aqui, até para mostrar um pouco melhor esse cenário de atendimento no mundo, nós temos os países de origem, ou seja, tivemos 58 brasileiros que efetivamente precisaram dos nossos serviços, da nossa cobertura para a Covid. E, em contrapartida, temos também, naquele caso, onde muitas pessoas estão tendo atendimento, né, que são os estrangeiros vindo aqui para o Brasil, ou seja, estrangeiros que vieram aqui para o Brasil e precisaram de atendimento, né, por conta do Covid, nós temos 23. Né, são 23 estrangeiros com a cobertura de Covid aqui no Brasil. E, assim, a gente até
propositalmente fez um pouco menor a nossa apresentação, já para, caso seja interesse, abrir para debate. Vamos lá, quem tiver alguma pergunta a respeito da apresentação dos produtos da Assistcard, é só abrir o microfone e fazer pergunta, manda bala. André, antes de formular alguma pergunta, só para esclarecer um pouquinho dos números que o Bruno apresentou, quando a gente fala de 7.000 assistências, não são 7.000 apólices emitidas nesse período. Felizmente, emitimos muito mais apólices nesse período do que 7.000. Isso foram 7.000 atendimentos prestados pela Assist para brasileiros desde que começou a pandemia. E um outro dado que eu acho que vale a pena reforçar, e a gente não trouxe aqui na apresentação, vem crescendo muito o número de seguros domésticos, que não era uma tendência do mercado. Em setembro, como a gente viu na última apresentação, nós tivemos um crescimento de 9%, não em relação ao mês passado, e sim em relação ao ano passado, quando ainda nem se pensava em Covid. O número hoje, e isso é uma dica que fica, a tendência hoje para a compra de seguros, ela é universal, não é só para internacional, é para internacional e para doméstico. Então, vale muito a pena a gente, e todos aqui que estão envolvidos na comercialização de seguros, ter isso em consideração, não só internacional, mas também doméstico. E acho que é importante esse tema, Alexandre, porque assim, acho que várias pessoas entram no erro e os profissionais do turismo, eles acabam embarcando no erro dos passageiros, que às vezes não se emite um seguro viagem nacional por conta de um plano de saúde. E, na verdade, o seguro viagem e o plano de saúde, eles não são concorrentes, eles são complementares, né? Existem várias situações que podem ocorrer aqui no Brasil que um plano de saúde não iria atuar, como uma remarcação do bilhete, mandar um parente ir até o destino para acompanhar o enfermo. Então, assim, até para dar como contra-argumentação aqui para os presentes, é importante que isso seja dito também. A questão do atendimento mesmo, né, Bruno? Acho que uma coisa é o passageiro, no momento que tem um problema, ficar dependendo, pendurado no telefone, aguardando assistência de um cartão de crédito ou qualquer facilidade que ele ofereça, e o atendimento de vocês. Isso vale também não apenas para o passageiro, mas também para a operadora que vendeu o produto, que vendeu o cartão, que vendeu o seguro, saber que, olha, eu sei que o passageiro vai embarcar, vai entrar no avião tranquilo, com alguém que vai estar dedicado a atender ele se houver algum problema, da mesma forma que a operadora, a agência de viagens, está lá para atender ele se houver algum tipo de imprevisto. Acho que esse é o grande pulo do gato, é a grande diferença que um seguro viagem, o cartão de assistência oferece, né? Perfeito, André. Inclusive, você até me lembrou outro ponto, né? A gente tem o desfecho de muitos atendimentos, não só no Brasil, no mundo inteiro, é o médico em domicílio, né? O médico no hotel, onde a pessoa está hospedada. Então, também, nesse sentido, um ganho de qualidade muito grande no atendimento, né? Isso facilita muito, principalmente para aquelas empresas que estão levando grupo, né? Então, é uma pessoa só levando um grupo, e aí ela deixa o grupo de lado e segue com aquela pessoa doente, ou ela vai, de repente, ter um médico chegando no hotel e ela consegue, né, cumprir o contrato que ela tinha com o grupo, dando atendimento ao mesmo. Isso aí. Já temos algumas perguntas para vocês aqui. Vamos lá. Primeira é a Ana Delgado, perguntando se a cobertura para estrangeiros no Brasil é em dólar. É em dólar, correto? Perfeitamente, em dólar. É isso aí. E o Everson Santos, lá da R11, está perguntando qual o processo para o cliente sem as apólices que já cobrem o teste de Covid. Como é que ele deve acionar o desconto e conseguir efetivar os testes com 15% de desconto? Deixa eu ver se eu entendi. Ele já contratou há muito tempo atrás e aí a viagem não ocorreu ainda. Ele quer o desconto agora. Everson, se você quiser abrir o microfone e contar, cara, se você tiver algum case, algum caso em andamento, pode perguntar, fica à vontade. Isso, a pólice emitida, ele escreveu. Vamos lá, vamos dividir isso a resposta em duas. Primeiro que para ele ter o reembolso dos R$330, ele tem que comprar o seguro a partir do dia 1º de novembro, correto, Bruno? Qual que foi a data de início? Foi 1º de outubro. Eu vou pegar aqui, mas se eu não me engano foi 1º de outubro. Confirma para mim, Bruno. Os passageiros que emitiram antes não estão elegíveis ao reembolso, ok? O Bruno vai confirmar a data de compra
para os passageiros que estão elegíveis ao reembolso do PCR. Com relação aos 15% de desconto, basta entrar em contato com os laboratórios que o Bruno citou, que basicamente Fleury, Amais, Einstein ou Hermes Pardini em Minas Gerais, marcar e agendar o teste e, no momento do pagamento, informar que é um cliente a Siscar e apresentar o seguro viagem. Se ele não tiver com a pólice emitida, não vai ter o desconto. Tem que ter a pólice emitida para ter os 15% de desconto. O Everson deu ok aqui, solucionou a dúvida dele. Deixa eu já engatar mais uma pergunta aqui. A Juliana Pantaleão, como funciona a Siscard para gestantes e idosos? E ela também já pergunta se vocês possuem teleassistência. A telemedicina nós lançamos em 2017, inclusive naquela época era muito difícil você convencer alguém a fazer a telemedicina. Você indicava para um passageiro em linha um médico online, normalmente ele não aceitava, queria ir para o hospital. Nessa fase de pandemia se inverteu. Hoje, quando alguém entra em contato com a Siscar, você oferece a telemedicina e normalmente todo mundo aceita já de primeira a telemedicina, porque justamente agora, ao contrário, ninguém quer ir para um hospital. Com relação à questão de gestantes, o Bruno me confirma, mas até a 32ª semana, correto, Bruno? Até a 28ª semana de gestação, né? Sem necessidade de upgrade. E com relação à questão dos maiores de idade, nós não temos redução na cobertura. O que acontece é que, na hora da emissão, passageiros acima de 70 anos têm um acréscimo no valor de 75% do valor da tarifa, mas não há redução de cobertura. Excelente. André, posso fazer uma pergunta? Manda, Zé. Ô, Alexandre, tudo bom, meu? Faz tempo, hein? Só te vejo nessa tela. Tudo bem? Vamos marcar um qualquer hora. Vamos lá. Eu achei esses $30 mil que esse seguro específico de Covid autoriza, realmente, se você for ver, se tiver um problema mais grave, fica muito difícil. Só para confirmar, o entendimento de vocês é que qualquer doença, inclusive Covid, faz parte da mesma pólice. Se eu fizer uma pólice de 200 mil, 500 mil, inclui um atendimento de Covid para o meu passageiro, porque isso faz uma diferença inacreditável para nós, porque está difícil vender. E se você falar para o cara que é 30 conto, assim, as pessoas já imaginam com tanta mídia em cima que o cara vai ser entubado 2 minutos depois, né? Então, é bem legal, assim, se vocês dessem baixar mais uma informação, porque isso aí vai ajudar bastante. Eu, por exemplo, acho perfeito. O entendimento é esse mesmo. A gente trata a Covid como qualquer outra enfermidade, o que vale é o capital do plano que ele está contratando. Agora, por exemplo, como nós estamos com uma campanha de vender o produto de 150 mil pelo mesmo preço do produto de 60 mil, esse, nesse momento, é o produto mais vendido. Então, se você contratar um plano de 150 mil, você vai ter a cobertura até 150 mil, salvo os casos que são considerados pré-existência, porque, obviamente, a pré-existência está limitada aos 30 mil. Então, não só para a Covid, mas para qualquer outra enfermidade. Se for diagnosticado que o caso é anterior à contratação do seguro, ele fica limitado a 30 mil. Fora esses casos, qualquer caso que seja comprovado que a enfermidade surgiu depois da contratação do seguro, então ele vai para o topo da cobertura contratada. Posso pedir mais uma pergunta, André? Anda bala. Aproveita e me ajuda na história dos quilômetros. Por exemplo, quando a gente tem evento, o cara mora em São Paulo, vai no evento do Hilton. A hora que ele entra no evento, tem o seguro do evento, que é um seguro específico de outra natureza. Mas o seguro de assistência de viagem, se ele ficar doente, que muitas vezes ele fica 2, 3 noites lá, e ele quer esse atendimento,
Continua sendo aquela limitação de 100 quilômetros? Nós temos dois tipos de seguros, Kim. O seguro tradicional, que você entra e compra sem nenhuma particularidade, sem nenhuma especificidade um pouco mais particular, ele tem uma limitação de 100 quilômetros. Agora, para eventos, nós temos normalmente com as empresas de eventos a criação de um seguro específico para aquele evento e para aquela localidade. E ele cobre aquele evento independente de onde a pessoa reside. Mas esse é um seguro que normalmente ele é feito on demand, ou seja, uma empresa de eventos quer fazer um evento aqui em São Paulo, então ela contrata para aquele evento específico e nós criamos um seguro específico para aquele evento. Este caso não tem a quilometragem. Muito bom. Deixa eu até tirar uma dúvida também, que assim, a gente, às vezes, algumas perguntas que a gente traz aqui parecem até meio superficiais, mas uma coisa que a gente tem comentado bastante nas reuniões da Brastoa, em qualquer que seja, é que esse ano está bem atípico, né? A gente sabe que a gente teve muitas mudanças na gestão e nas equipes de todas as empresas, sejam operadoras, sejam seguros, enfim. Então, tem muita gente aqui que eventualmente também não conhece o beabá, o básico necessário para a venda dos seguros. Então, queria só perguntar uma coisa que parece meio boa, mas quando a gente fala em telemedicina, que antes era uma coisa, como o Alexandre colocou, um pouco distante, as pessoas queriam ir no médico, não queriam ser atendidos pelo celular. E hoje isso virou necessidade sine qua non, absoluta. Quando a gente fala em telemedicina, isso vale também para aqui no Brasil, né? Para venda de seguro aqui no Brasil. Se a pessoa tiver, sei lá, em João Pessoa, tiver algum problema, ela pode ser atendida com telemedicina aqui em território nacional, é isso? Sim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, sim. O que é legal falar sobre os bastidores do atendimento, quando alguém entra em contato com a Siscar, nós temos ali aquele objetivo do first call, ou seja, a gente tem que dar uma solução na primeira ligação, sem deixar o passageiro desligar sem uma solução. E existe todo um treinamento feito pela equipe de assistências, inclusive quando você passa a fazer parte da equipe de assistências, você tem que fazer um treinamento médico, que é feito por médicos da Siscar. A Siscar tem hoje um quadro de médicos próprios que ficam na Argentina. Então, você passa por esse treinamento, e esse treinamento ele faz uma triagem para definir, exatamente como você tem hoje no hospital aqui no Brasil. Você vai fazer aquela triagem, se faz algumas perguntas básicas, nível de dor, etc., e ali se define 3 possibilidades de atendimento. Ou você está no nível verde, amarelo ou vermelho. O nível amarelo ou vermelho é o hospital, né? Ou seja, eu não tenho ali um quadro que me permita definir que aquele atendimento é um atendimento simples. O mais crítico é o nível amarelo, porque você está entre o crítico e o simples, então, na dúvida, você encaminha o passageiro para o hospital, e o vermelho você já encaminha para o hospital direto. No verde, você já faz ali a primeira sugestão de um atendimento por telemedicina. Se o passageiro aceita, você manda o link para ele, ele clica no link e já entra em fila para ser atendido. E o nosso SLA de atendimento para telemedicina é de 15 minutos. Então, é mais ou menos assim que funciona hoje o bastidor de um atendimento por telemedicina. Excelente. Falei que André, caras... Oi? Só uma licencinha, por favor, para dar o retorno, né, o completo lá para aquela pergunta das datas, né? Então, assim, as emissões, né, válidas de 7 de outubro até 30 de novembro, né, para estar elegível a essa campanha, nessa promoção do desconto ou do reembolso total do exame de PCR, e viagens com início até 31 de dezembro de 2020. Muito bom. Antes de passar para a GTA, fazer uma pergunta aqui da Ana Lu da Queensbury. Antes até da pergunta, eu queria contar, o Celso Andrade está aí ainda da Aprio, o Rogério vai falar daqui a pouquinho, o Bruno e o Alexandre estão aqui. Essas perguntas que os operadores estão colocando, os outros também podem responder depois no final, tá? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa da apresentação de vocês, fiquem à vontade. Mas vamos lá, pessoal da Assistcard. A Ana Lu da Queensbury está perguntando, no caso de passageiro indo para a Argentina, que está exigindo cobertura médica para o Covid aos brasileiros, a cobertura está explícita nas cláusulas? A cobertura de Covid da Assist não está, como a gente colocou na última reunião.
ela não aparece na pólice. É um entendimento da CISH a nível global de tratar a COVID como qualquer outra enfermidade. Mas isso não vai na pólice, ou seja, não existe ali uma linha específica dizendo essa cobertura de COVID tem X mil dólares de cobertura. Ok, perfeito. Vamos lá, então, agora. Depois a gente tira mais dúvidas com o pessoal da Ciscard, com o pessoal da Aprio, mas para a gente também não estourar muito tempo de todo mundo, queria chamar o ilustríssimo senhor Rogério Esteves a colocar a apresentação dele na tela, o homem que todo mundo liga lá na GTA para negociar aquele grupo, aquela tarifa, aquele condição especial. Manda bala que agora a apresentação é contigo. Enquanto o Rogério está colocando, deixa eu até contar uma historinha para vocês. A Ana Lu perguntou agora sobre a Argentina. A gente está aguardando, como Brastor, informações a respeito do pessoal da Improtur da Argentina sobre essa história da reabertura do país. A princípio, a informação era que o país iria abrir as fronteiras, agora parece que a entrada vai ser só por Ezeiza, Buenos Aires. Em breve a gente vai mandar mais informações para vocês. O pessoal lá da Improtur, que são associados à Brastor, na categoria de convidados, eles vão fazer um comunicado e um beabá contando exatamente como vai funcionar essa abertura e a gente vai compartilhar com todo mundo, tá? Isso deve chegar aí nos próximos dias. Mas, fechando parênteses, o senhor Rogério Esteves está com a apresentação na tela. O palco é seu agora, manda bala. Obrigado, André. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu quero, mais uma vez, elogiar o trabalho que a Brastor está fazendo. E esse evento de hoje, se não é inédito, deve fazer muito tempo que não acontece, né? Ou seja, de reunir todos os associados, os staffs dos associados da Brastor, reunir aí empresas congêneres e, ao mesmo tempo, concorrentes. E um evento de alto nível que está sendo. Quero parabenizar aí o Bruno, o Alexandre pela apresentação, o Celcinho também da Cores pela excelente apresentação. E é o que eu sempre digo, né? A concorrência, quando ela tem ética comercial, ela é sempre bem-vinda. Então, parabéns pelo evento. Eu quero, como a gente tem um tempo bem limitado, então, assim, eu vou já adiantar que a nossa apresentação e a nossa explanação hoje vai ser essencialmente sobre o Covid-19, sobre os adicionais às coberturas, que é a grande novidade da GTA desde o dia 5 de outubro. Ou seja, a gente entendeu que não daria tempo para a gente falar das nossas coberturas de pré-existência, que são integrais em todos os planos nacionais, internacionais, cobertura para gestante, como os nossos colegas aí já falaram, enfim, outros benefícios que a GTA tem e que a gente tem apresentado na Academia GTA durante aí esses meses de pandemia. Mas, enfim, até mesmo antes de começar a falar sobre a cobertura de Covid, eu quero dar uma breve explicação. Por quê? Porque durante todos esses meses, desde março que a gente está com essa pandemia, as pessoas, assim, a pergunta que a gente mais escuta dos agentes de viagem, dos operadores, enfim, dos nossos clientes, é em relação à cobertura de Covid. Puxa, mas por que a GTA não lança logo uma cobertura de Covid? Por que está demorando tanto para que a GTA tenha um produto na sua prateleira inerente à cobertura do coronavírus? Eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma analogia até a questão da vacina, né? Ou seja, a pandemia já está durando todos esses meses e até hoje nós não temos uma vacina. Mas a gente sabe que mais de 120 vacinas estão sendo testadas no mundo inteiro, né? Ou seja, só que para que uma vacina seja homologada, ela precisa cumprir etapas, né? As etapas de teste, enfim, todos os pré-requisitos estabelecidos pela OMS e pelas autoridades sanitárias. Enfim, então, isso demora exatamente por esses motivos. A mesma coisa, né, aí eu faço uma analogia, a mesma coisa as seguradoras, né? Por que as seguradoras demoraram tanto para lançar um produto de Covid, né? Em nosso caso, a seguradora da GTA é a Chubb, né, que é uma seguradora americana. O que acontece? A seguradora ela precisa analisar tudo que está acontecendo, porque é uma coisa nova para todo mundo. É uma coisa que jamais a gente passou na vida, né? Ou seja, pelo menos as pessoas que estão aqui nessa sala hoje. Então, as seguradoras elas precisaram analisar o que estava acontecendo, avaliar, né, a questão de custos médico-hospitalares inerentes ao Covid-19 nos diversos continentes, né, do globo, né? Enfim, então, tudo isso demora para ser feito, né? Ou seja, é uma análise muito minuciosa, porque eu sempre falo o seguinte: assim como nós temos os nossos negócios, né, o seguro viagem para a seguradora é um negócio também,
né? Então, ela não pode lançar um produto sem ter uma análise profunda, né? Ou seja, sem saber onde ela está pisando. Então, aí, a partir disso, a partir dessas análises, avaliações, são criados os produtos, né? A Chubb criou os produtos de Covid-19, a partir da criação dos produtos, precificou, né, esses planos, esses adicionais, e, fundamentalmente, incluímos nas condições gerais, né? Ou seja, isso é uma necessidade, ou seja, você incluir nas condições gerais e homologar na SUSEP, né, que é o órgão federal que regula e normatiza todos os seguros privados comercializados no Brasil. Então, são todas essas etapas que duraram todos esses meses e, por fim, desde o dia 5 de outubro, a GTA conseguiu lançar o produto de cobertura de Covid, que é o que a gente vai explanar agora. Então, assim, nessa novidade desse adicional, o que é importante, antes da gente falar dos produtos propriamente ditos, falar sobre alguns pontos que são bem relevantes, né? Ou seja, a compra, né, do adicional de Covid, ela tem que ser realizada junto com o plano regular. Porque o que a gente precisa entender? Covid-19 é uma enfermidade que é considerado uma pandemia. Pandemia é um item de exclusão nas condições gerais de todas as seguradoras, né? É item de exclusão, isso é um fato. E aí o que acontece? Você, paralelo ao seguro viagem regular, você, para ter a cobertura de coronavírus, você precisa adicionar, e aí no caso da GTA, falando já operacionalmente, adicionar no carrinho de compras o adicional de Covid. Então, uma situação, um produto é inerente ao outro. Você até pode emitir somente um plano regular, um Euromax, por exemplo. Para quem já é cliente aqui, tem vários operadores que estão participando que já são clientes da GTA. Então, você pode emitir um Euromax pura e simples. Agora, se o passageiro quiser uma cobertura para a Covid, ele vai ter que adicionar, né? Os limites de idade, de acordo com o plano vendido, e aqui eu já adianto que os limites de idade dos adicionais de Covid da GTA, de 0 a 85 anos, é o mesmo valor, é a mesma tarifa. Ou seja, não tem agravo de tarifa. A antecedência, né, uma antecedência máxima de 90 dias, isso também é um pré-requisito, e não serão aceitas prorrogações ou vendas realizadas após o início da viagem. Isso é também uma situação sine qua non, ou seja, você não pode iniciar a viagem e depois decidir que você quer ter a cobertura do Covid-19, que não vai ter essa possibilidade. E a cobertura é aplicável para todo o período enquanto o segurado estiver em viagem, né? Ou seja, é aquilo que a gente falou, ele é inerente à cobertura regular. Eu vou empurrar a janela um pouquinho para cá. Aqui. Então, vamos aos produtos propriamente ditos, né? Os produtos e as suas coberturas. O que a GTA fez? Ela subdividiu as nossas coberturas em 3 opções de planos. E essas opções de planos, elas têm uma cobertura que variam de $5.000 até $30.000. Então, a primeira opção que vocês têm de comercialização é o produto Basic, que aí já são os produtos internacionais, né? É o produto Basic. O que ele tem de cobertura? Ele tem o Basic 5, uma cobertura médico-hospitalar de $5.000, o Basic 10 de $10.000, o 20K de $20.000 e o 30K de $30.000. E para que serve esse valor dessa cobertura? Para despesas médicas e hospitalares por Covid-19 diagnosticado durante a viagem, né? E aqui eu coloquei, até para ilustrar, é o preço de venda nosso, né, do varejo, do site, né, para as agências de viagem, que vai desde $1,70 por dia até $5,70 por dia no Basic 30K. Ou seja, então, um produto da GTA de 10 dias, ele vai custar, no mínimo, $17, né? Ou seja, 1,70 vezes 10 dias, $17. E pode custar até $57 no plano Basic. Então, o Basic ele tem essa cobertura médica hospitalar.
E aí nós temos a segunda opção de produto, que é o Plus, né? A família Plus. Então, o que ele tem de cobertura, de diferencial? Ele tem as mesmas coberturas do Basic, as coberturas médicas hospitalares, de 5 mil, 10 mil, 20 mil e 30 mil dólares, e ele tem uma coisa que é bem bacana, que é o Hospital Cash, né? Que é uma indenização por hospitalização que nós damos. Ou seja, o que acontece? Quando um passageiro ele é diagnosticado com o Covid-19 e ele tem que ficar internado, ele fica internado por mais de 2 dias, o que a seguradora ela já subtende? O que ela presume? Que esse passageiro ele está tendo prejuízos, né? Ele está tendo perdas financeiras, seja pela interrupção que ele está fazendo do pacote dele, ou seja, de serviços, né? de produtos que ele adquiriu que ele não vai poder desfrutar, seja por uma despesa extra com a cônjuge que está junto com ele, enfim, ele vai ter que gastar mais em hotel ou alguma outra situação de alimentação. Então, a seguradora, de antemão, ela entende que se o passageiro ele ficou internado por mais de 2 dias, ele vai ter direito a um reembolso, que é o Hospital Cash, no valor de $150 por dia de internação. Olha que bacana. Então, além da cobertura médica hospitalar que ele teve, vamos supor que ele comprou um Plus 30K, de 30 mil dólares. Então, ele vai ter a cobertura médica hospitalar nesse valor e ele vai ter adicional, quando ele voltar de viagem, basta ele comprovar que ele ficou internado e pelo motivo do Covid, ou seja, não há a necessidade de uma comprovação dos prejuízos financeiros que ele teve. Isso nós não vamos solicitar. O que nós vamos solicitar? Somente o comprovante de que ele ficou hospitalizado devido ao Covid-19 durante a viagem. Então, ele tem uma limitação de 15 dias, máximo 15 dias de internação para essa indenização e uma carência, um mínimo de 2 dias. Então, ou seja, até 15 dias ele vai receber $150 por dia com a franquia de 2 dias. Mais adiante, até vou colocar um exemplo, até para facilitar ainda mais o entendimento de todos. E o nosso terceiro produto do portfólio é o Premium. O Premium, ele tem ali na primeira linha as mesmas coberturas do Basic e do Plus, ou seja, 5 mil dólares, 10 mil dólares, 20 mil dólares e 30 mil dólares para despesas médicas hospitalares. E também o Hospital Cash, que são aqueles $150 por dia de internação. E uma terceira cobertura, um terceiro benefício, que é a repatriação por morte, ou seja, o translado de corpo devido à morte por Covid durante a viagem. E aí a cobertura ela é idêntica à cobertura médica hospitalar, ou seja, no Premium 5K vai ser 5 mil dólares, até 5 mil dólares de cobertura, no Premium 10K até 10 mil dólares de cobertura, no 20K até 20 mil dólares de cobertura e no 30K até 30 mil dólares de cobertura. Ou seja, o passageiro que adquiriu, por exemplo, um Premium 30K, ele teve até 30 mil dólares para custear as despesas médicas hospitalares, mais o Hospital Cash de $150 por dia de internação e mais a cobertura, caso o passageiro venha a óbito, em função do Covid-19, mais a cobertura da repatriação do translado de corpo de até 30 mil dólares. Né? E aqui eu exemplifico, né? Vocês lembram que a gente falou ali o plano Basic de 10 dias, né? Custa $17, e o limite, né? Que é o Premium 30K, se for numa cotação de 10 dias, ele vai custar até $90. E ratificando, enfatizando que os valores, todos esses valores que a gente colocou aqui, de cobertura e valores de tarifa que a gente exemplificou, eles servem para passageiros de 0 a 85 anos, ou seja, sem agravo de tarifa. Né? Um passageiro de 80, 85 anos vai pagar a mesma tarifa de um passageiro, um bebê de 1 ano, por exemplo. Então, isso é outra coisa, é outro diferencial bem bacana que a GTA lançou. Então,
ratificando, né? Nunca é demais a gente enfatizar quais são as 3 coberturas que nós temos: as despesas médicas hospitalares por Covid-19 diagnosticado durante a viagem, o Hospital Cash, né, que é aquela indenização de $150 por dia de internação, e o translado de corpo devido à morte, né, por óbito do passageiro. Então, são os 3 benefícios. E aqui o exemplo que eu coloquei para ter assim, um entendimento mais claro, né? Então, aqui é uma situação de um passageiro que foi diagnosticado com Covid, teve que ficar internado. Então, ele ficou 15 dias internado, por exemplo, né? O que acontece? Esse passageiro ele vai ter direito, né, quando ele voltar de viagem, a uma indenização de $150 por dia. Então, aqui eu coloquei o exemplo, na primeira linha. $150 por dia vezes 15 dias vai resultar em $2.250. Lembra que eu falei que tem a franquia de 2 dias, né? Então, a seguradora, a GTA, vai deduzir 2 dias, que são $300. Então, o passageiro vai receber um reembolso no valor de $1.950. Ou seja, ele teve a cobertura de internação, cobertura de gastos médicos hospitalares e mais esse reembolso de $1.950. Aqui eu coloquei um outro exemplo de 10 dias, né? Ficou 10 dias internado, então 10 dias vezes $150, $1.500. A franquia de 2 dias, que são $300. Então, o passageiro aqui, nesse caso, vai ter um reembolso, um direito a um reembolso de $1.200. Olha que bacana, né? Ou seja, é um adicional às coberturas, no caso dos planos Plus e no Premium, né? E também a gente falou de internacional, mas a GTA também se preocupou com o nacional, até porque nós temos uma tradição muito forte de trabalho nesse segmento nacional. Nós trabalhamos muito com grupos, com viagens até de corporativas, e até pegando o gancho aí de uma pergunta anterior que teve para o pessoal do AssistCard, em relação à questão da limitação, né? Nós temos uma limitação de 100 quilômetros, né? Mas o que a GTA fez agora durante a pandemia? A GTA lançou uma campanha, uma promoção, onde você, tendo a comprovação que você está comprando um pacote, ou você está comprando um serviço para uma cidade vizinha, enfim, você tem a comprovação, mesmo que seja uma distância inferior a 100 quilômetros, nós damos a possibilidade de vocês venderem o seguro viagem. Vou até dar um exemplo. Por exemplo, um passageiro que mora em Santos, né? E ele vem para São Paulo para fazer uma visitação no Jardim Zoológico, aqui de São Paulo. Vai passar o dia, vai fazer um bate-volta. E ele tem a comprovação que ele comprou os ingressos para o zoológico, enfim. Eventualmente, também, se for ficar mais de um dia, tiver a comprovação do hotel. Então, nesse caso, a gente sabe que Santos está a 60 quilômetros, 65 quilômetros de São Paulo. Então, ele vai ter a possibilidade de comprar o seguro viagem nacional. E aí, comprando o seguro viagem nacional, ele tem também a possibilidade de comprar o adicional de Covid, né? E aí, ele está no mesmo conceito do internacional, ou seja, nós subdividimos em 3 planos. O Basic, né, com coberturas em reais, para coberturas de despesas médicas e hospitalares por Covid. Então, ele vai ter a possibilidade de adquirir um produto de R$5.000 de cobertura médica, R$10.000, R$20.000 e até R$30.000, que é o Basic 30K. A mesma coisa no Plus, né, na família Plus. Ele também tem essa mesma possibilidade, 5, 10, 20 e R$30.000 de cobertura médica hospitalar, e também tem no Nacional o Hospital Cash, ou seja, um montante fixo de R$150 por dia de internação. E aí é o mesmo conceito do internacional. Até 15 dias de internação, né? E com uma franquia, uma carência de 2 dias. Então, ficou 10 dias internado, R$1.500. Deduz a franquia de R$300, o passageiro vai ter um reembolso de R$1.200, além da cobertura médica hospitalar que a GTA já garantiu para ele, né? E, por fim, os nossos planos premium.
mesmo conceito, de R$5.000 de cobertura médica até R$30.000. Também com a cobertura de hospital cash, né, de R$150 fixo por dia de internação, até 15 dias, e com uma carência de 2 dias. E a terceira cobertura do Premium, assim como no internacional, os nossos planos nacionais também têm o translado de corpo, né, e devido ao óbito do passageiro pelo motivo do Covid-19. E aí, esse translado, o valor dessa cobertura, ela é exatamente igual à cobertura médica, ou seja, no Premium 5K, R$5.000, no 10K até R$10.000, no 20K até R$20.000 e no Premium 30K até R$30.000. Então, esse é o portfólio de produtos do nacional, né, que a gente sabe que está sendo muito importante, até porque as viagens efetivamente já retornaram através do doméstico. Então, nós nos preocupamos muito quando lançamos os produtos de também ter a opção do nacional. E também os planos receptivos, né? Aqueles passageiros que residem no exterior e que vêm para exercer alguma atividade aqui no Brasil, eles também vão ter a possibilidade de adicionar as coberturas de Covid aos nossos planos de receptivo, né? Ou seja, ele adquire o plano regular de receptivo e tem a possibilidade de se proteger em relação ao Covid-19 com esses adicionais. Então, é a mesma situação, o mesmo conceito, Basic, Plus e Premium. Qual a diferença? As coberturas são em reais, que nem nos planos nacionais. Por quê? Porque a cobertura do receptivo ela vai se dar quando o passageiro estiver em solo brasileiro, né? Então, nós estabelecemos as coberturas de despesas médicas hospitalares em reais. Então, você tem o Basic 28K de até R$28.000, o Basic 56K de até R$56.500, o 113K de até R$113.000 e o Basic 169K de até R$169.500 de cobertura médica e hospitalar, né? Nos planos Plus, a mesma coisa, as mesmas coberturas médicas, hospitalares, e também o Hospital Cash. E aí, o Hospital Cash é um valor fixo de R$ 847 por dia de internação, né? Ou seja, ficou 10 dias internado, a GTA vai fazer a conta de 847 vezes 10, ou seja, R$ 8.470. E aí, com a mesma carência do nacional e dos planos internacionais de 2 dias, né? A mesma coisa no 56K e nos demais planos. E, por fim, o nosso produto, o Premium receptivo, de 28K, 56K, 113K e 170, ou seja, com as mesmas coberturas médicas hospitalares dos outros 2 planos, também com o Hospital Cash, né, com valor fixo de R$ 847 por dia de internação, com a franquia de 2 dias. E qual é o diferencial do Premium em relação ao Plus? É o translado de corpo, ou seja, a repatriação por morte. Caso o passageiro venha a falecer por consequência do Covid-19, ele vai ter a cobertura de até R$ 28.000, R$ 56.000 no 56K, R$ 113.000 e R$ 169.500 no Premium 170K. Então, assim, o que a gente procurou fazer? Termos coberturas adicionais de Covid para todos os produtos comercializados pela GTA. E importante, tudo que a gente está falando aqui, tudo que está escrito aqui nessa apresentação, estão nas condições gerais da GTA e estão homologados na SUSEP. Então, isso é muito importante e até, repito, o que eu falei no início da apresentação, acabou que demorou um pouco mais do que da nossa expectativa para lançarmos o produto. Um dos fatores foram esses, né? Porque a gente tinha a consciência da necessidade de colocar isso em condições gerais, né? Até porque, como eu falei no início, pandemia e epidemia, que é o caso de Covid-19, que é uma pandemia, é considerado como item de exclusão, então você tem que necessariamente incluir isso nas condições gerais, ter a nota técnica e homologar na SUSEP.
André, era isso. Não sei se eu estourei o tempo, se eu adiantei, mas procurei ser bem objetivo até para ter essa disciplina aí, para respeitar os demais e estamos abertos para perguntas aí, se... Foi redondinho no horário, bonitinho. Eu não ia contar, na verdade, para todo mundo, mas a gente fez uma colinha com todos eles, falando, gente, não esquece de falar sobre isso, não esquece de falar sobre Covid, sobre exclusividade dos seus produtos, sobre segmentação. Vocês viram que todo mundo abordou isso em algum momento. Mas é óbvio que, assim, gente, é um tempo muito curto para falar de 3 empresas aqui com uma gama de produtos enorme. A gente está falando de produtos também que vão cobrir o mundo inteiro e agora também o Brasil, que no final das contas, acaba sendo uma novidade vender seguro aqui no Brasil. Então é importante que todo mundo se especialize e entenda os pormenores de como funciona isso. E claro que o Rogério, o Celso, todo mundo, o pessoal da Ciscar, todo mundo vai estar à disposição para tirar dúvidas adicionais de vocês. Esses caras são, acima de tudo, eles são pessoas super legais mesmo. Não estou falando porque sou puxa-saco, nem são associados à Brastoa, mas são pessoas super acessíveis e que, em qualquer momento, qualquer uma das operadoras estiver aqui, ligar para eles e falar, escuta, eu quero que você faça um treinamento lá na minha operadora, eles vão dar um jeito e vão fazer esse treinamento para vocês. Pode certamente contar com eles. Mas, Rogério, acho que foi tudo. Estou vendo aqui que tem uma pergunta. Eu entrei bem na questão do Covid, mas se tiver alguma pergunta de produto da GTA em relação a outras situações, também a gente está aberto para responder, não é só sobre o Covid, não. Legal, mas chegou a primeira aqui do Covid, na verdade, do Ederson. Nos produtos com upgrade, vem marcando nas apólices dos seguros emitidos a cobertura de assistência à Covid-19? Perdão, os produtos de upgrade? Vem identificado nas apólices os seguros emitidos com a cobertura de Covid-19? Sim, sim. Vem uma apólice, né? Uma apólice para o seguro regular e uma apólice para o Covid-19. E é sempre importante, quem que fez a pergunta, perdão, foi o Ederson. O Ederson. É sempre importante, Ederson, quando você envia as apólices para o seu cliente, você enviar também a condição geral, né? O link da condição geral, que já vai no próprio voucher. Mas é sempre importante você enfatizar. A gente sabe que é uma prerrogativa do passageiro ler a condição geral, né? Mas nós temos a obrigação de disponibilizar, enviar também junto com as apólices, né? A apólice do seguro regular, a apólice da cobertura de Covid e também a condição geral, que é o que a gente chama a bíblia do nosso negócio, né? Ou seja, é onde está ali estão todas as garantias, inclusive jurídicas, em relação ao produto que você está comercializando. Rogério, eu posso fazer uma pergunta, André? Claro, Zuquim, tudo bem? Porque esse Covid aí está batendo forte, ainda mais que a Argentina abriu. Por isso que eu estou perguntando toda hora. O Alexandre também já deu uma orientação. Mas só para eu entender, aqueles 30 mil são limitados. Se o cara tem um seguro de Covid a $30 mil, e se for internado por Covid, com esse seguro, ele só vai poder usar os $30 mil, correto? Agora, se ele for internado com uma outra apólice de seguro que não é de Covid, então ele pode ser atendido sem limite. Então, pelo que eu estou entendendo, é pior ter apólice de Covid. É só para país que exige explícito o seguro Covid. É isso? Não, o que acontece, Zuquim? A cobertura do Covid ela é específica para o Covid-19. Vamos supor, se eu tive uma crise de apendicite, enfim, uma crise renal, e vou ter que fazer uma cirurgia de emergência durante a minha viagem, essa cirurgia vai custar, com a internação, com tudo, vai custar $45, $50 mil. Ele vai usar a cobertura do plano regular dele. Por quê? Aqui eu vou dar um exemplo. Vamos supor que ele comprou um Euromax, que é até $75 mil de cobertura médica. Então, até $75 mil, a GTA vai garantir para ele, para outras enfermidades que não seja o Covid. Entendi, mas eu estou falando o inverso, velho. Estou falando o inverso. Eu entrei no país com um seguro da GTA de $75 mil, certo? Só esse. Eu tenho Covid. Eu sou internado por uma doença. O que me limita a ser tratado por esses $75 mil?
Porque no fundo, o que eu estou entendendo, se eu entrar com um seguro Covid e for internado com Covid, só vou ficar até nos 30 mil e se eu for entubado e tudo mais, eu dancei, entendeu? Quando eu perguntei para o Alexandre, foi por isso, porque é uma vantagem. Desculpa, não quero... mas é uma vantagem. O seguro Covid, no fim das contas, que a SUSEP aprovou, é desvantagem para nós. Ou estou errado? Não, os produtos eles têm limitações, né? E o que a GTA fez foi um lançamento dos produtos de Covid. O que não quer dizer que futuramente a gente venha a ter outros produtos com cobertura superior, né? Ou seja, a gente está assim, nós lançamos dia 5 de outubro, né? Está fechando 30 dias agora, então a gente está em fase de análise do que está acontecendo em relação aos sinistros. E hoje... Mas pode ter o seguro... As coberturas vão de 5 mil até 30 mil dólares para a Covid, né? Porque e isso aí... Pandemia é item de exclusão. Se você entrar em qualquer condição geral de qualquer seguradora, das que estão aqui e as outras que operam, é item de exclusão. Então, o que a GTA fez? A GTA lançou um produto de adicional de Covid e colocou isso na condição geral, né, para garantir essa cobertura para o passageiro juridicamente e perante a SUSEP também. Então, então entendendo, desculpa isso aí para os operadores, para a gente que está tentando vender, é importantíssimo. O seguro legal de Covid que existe no Brasil é o seguro de 30 mil dólares máximo aprovado pela SUSEP, que qualquer um pode... Oi. O nosso seguro ele vai de cobertura, o limite de cobertura para Covid até 30 mil. O Premium, o Basic e o Plus é até 30 mil dólares para cobertura médica hospitalar. Entendi. É um outro seguro, é uma outra apólice. Isso, exato. É uma outra apólice homologada, enfim. Então, não, entendi. Beleza. Nas dúvidas práticas, aquelas que eu comentei com vocês, que às vezes as pessoas estão por fora, mas é sempre bom a gente fazer as perguntas óbvias. Rogério, até os outros também. O passageiro contratou um tipo de seguro. Digamos que ele contratou o seguro mais alto ou mais baixo, de valor mais acessível, e ele quer mudar ou depois da emissão ou durante a viagem para outro tipo de seguro, porventura esse da cobertura do Covid. É possível isso na prática? Posso responder? Manda, sim. O que acontece? Uma situação é antes da viagem e a outra situação é durante a viagem. Se o passageiro ainda não iniciou a viagem, ele já comprou uma apólice e ele resolveu que ele quer ter uma cobertura de Covid-19, que ele quer ter uma segunda apólice, né, e ter a cobertura do coronavírus. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cancelar aquela apólice que ele emitiu originalmente e emitir um novo voucher do plano regular e aí emitir a segunda apólice conjuntamente da cobertura do Covid-19. Isso antes da viagem. Durante a viagem, se já iniciou a viagem, aí não tem mais essa possibilidade. Ok. O Victor está até comentando aqui no chat. Boa tarde. Se a pessoa utilizar uma cobertura de Covid, tiver que ficar hospitalizada e precisar de UTI nos Estados Unidos, por exemplo, uma diária na UTI custa mais de 30 mil dólares. Se ficar na UTI por 5 dias, o valor não é baixo. Realmente isso é um fator que tem que ser analisado com calma, mas, ao mesmo tempo, esses produtos eles foram feitos agora, depois podem ser criados novos produtos com novos valores, né, Rogério? Tem novidade, produto que pode ser alterado mais para frente, criado possibilidades com coberturas mais altas, é isso? É o que eu falei agora na explanação anterior. Nós lançamos esse produto dia 5 de outubro. Então, o que não quer dizer que a gente vá lançar posteriormente produtos com cobertura superior se nós sentirmos essa necessidade, né? A gente sabe que o Peter, né, ele comentou sobre os custos médicos hospitalares nos Estados Unidos realmente são muito altos, né? Não chega a tudo isso, 30 mil dólares numa diária, na UTI, né? A gente tem esses custos mapeados, né? Mas a gente sabe que realmente, se você tiver que ficar internado nos Estados Unidos numa UTI, realmente vai sair muito caro, dependendo, claro, a quantidade de dias. Pode ser que não tenha, que os 30 mil dólares não sejam suficientes, né? Mas lembrando também que a gente tem o Hospital Cash, né?
que é aqueles $150 por dia de internação que depois o passageiro vai ser reembolsado. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, que para mim é fundamental. Ninguém consegue, do ponto de vista formal, um seguro apólice Covid aprovado pela SUSEP é limite máximo de 30 mil. É isso? O nosso é o limite máximo de 30 mil. Agora, não quer dizer que a GTA, outras empresas, não venham também a homologar na SUSEP uma cobertura com valor superior. Na verdade, Zucchini, Rogério, só complementando, não é a SUSEP que determina os valores de cobertura. Isso é dar um apetite da seguradora em garantir o risco. Então, como o risco de Covid ainda ele é talvez incalculável, ela está fazendo uma cobertura Chubb e decidiu, né, que para que os parceiros dela possam ter uma cobertura de até 30 mil, é onde ela consegue medir esse risco. Podem-se, sim, ter coberturas maiores do que essas superiores e pode vir a qualquer tempo. Então, a partir do momento que as vendas comecem a acontecer, as viagens comecem a ocorrer e a seguradora comece a medir assim, que a sinistralidade está baixa ou os sinistros que aconteceram, os 30 mil não foram suficientes, ou então está tendo muito sinistro, aí ela vai começar a tomar medidas de ajustes ou de flexibilizar, ampliar essas coberturas ou de reduzir essas coberturas. Então, o apetite é sempre da seguradora, do grupo segurador, nunca da SUSEP. A SUSEP ela só regula, ela dá uma nota técnica dizendo que tem que ter X coberturas, o benefício que deve ter de proteção. Não, ela não taxa qual é o limite ou qual o sublimite dessa proteção. Eu sou Rogério e Bruno. Eu tenho observado também, bom, aqui no Brasil a cultura do seguro sempre foi meio inconstante, na verdade, né? Muitos passageiros já têm essa cultura arraigada neles. Eu sou fã eu sempre viajo com seguro, por exemplo, conheço muita gente que nem viaja com certa constância, viaja uma vez por ano e está sempre comprando viagem com seguro. Ao mesmo tempo tem gente que ainda usa outras saídas e opta por achar que está economizando alguma coisa não comprando. Mas eu queria ouvir de vocês também sobre como vocês estão percebendo essa mudança de cultura. As pessoas estão comprando mais seguro ou não? E só fazendo também um parênteses, a gente acompanha muito o mercado, entre os mercados internacionais, claro que o mais próximo acaba sendo aqui a América Latina, que tem variações muito diferentes entre eles, Argentina, Chile, no que diz respeito ao seguro. A gente observa muito o mercado americano dos Estados Unidos e lá todas as pesquisas e apontamentos mostram que o americano ele está cada vez mais, uma coisa que ele não levava em consideração antes era comprar seguro e cartão de assistência, e hoje ele só viaja com isso. Isso está virando meio que quase obrigatório dentro das vendas. Vocês acham que a gente está caminhando para isso no futuro próximo? Licença aqui os outros, deixa eu começar falando agora. Eu acho sim, André, foi muito boa a tua argumentação aí. Realmente, eu acho que a pandemia vai fazer com que o segmento, de uma maneira geral, ele seja modificado. A gente agora, né, até o próprio dado que o Alexandre trouxe na nossa apresentação, de que o seguro nacional, isso já mostra um crescimento muito grande da procura. No internacional, se já era uma coisa sine qua non, acho que se alguém raciocinasse ali um pouquinho, ele não viajaria sem seguro viagem. Agora, mais ainda, é preponderante, principalmente enquanto houver ainda a situação do Covid. Os custos são, sim, muito altos, né? A gente já tem uma certa experiência nesses custos, até porque a gente já vinha aí com esses sinistros já há 7 meses, aproximadamente. Então, realmente, já há uma mudança muito grande. Creio eu que ainda vamos ter algumas mudanças e, já complementando, seria, inclusive, muito melhor para o nosso setor, porque acredito que todos, não só a gente, né, que é do seguro viagem, que obviamente a gente quer vender o nosso cartão, né, mas também os nossos parceiros, que eles querem trazer uma venda mais robusta, né, embutir mais produtos, né, deixar o passageiro com mais segurança. André, estamos num sinistro há 7 meses, é bem isso, né? André, um enorme sinistro. Diga. Eu sempre gosto de colocar exemplos com números, né? Eu acho que número, ele sempre nos permite dar uma ideia mais clara do que a gente está falando. Entre os meses, pegando os mesmos meses de pandemia, tá? Excluindo o mês de abril.
comparando maio a outubro de 2020 contra maio a outubro do ano passado. Tá? Entre maio e outubro de 2019, 50% dos produtos vendidos pela Siscar foram do produto de $35 mil de cobertura. No mesmo período desse ano, obviamente com um número menor, mas percentualmente, apenas 7% dos produtos vendidos foram de 35 mil. Então, não só existe uma visão da importância do seguro, como já existe uma visão da importância do valor da cobertura ser maior do que 35 mil. Então, essa é uma outra mudança muito importante que eu acho que vale a pena ressaltar. Isso é uma coisa que eu percebo, principalmente de quem já viajou para o exterior. Depois que você usa o seguro, que você faz a comparação, que você vai, por exemplo, vou pegar um caso meu, tá? Eu usei uma vez o seguro alguns anos atrás e, óbvio, você lê a pólice antes de ligar, você entende o que você tem direito ou não, pelo menos os passageiros mais atentos, né? Que a gente sabe que nem todo mundo lê, a linha fina. Mas quando você vai até o consultório médico e você vê as tabelas de usos dele, você fala, ops, eu acho que eu contratei uma coisa meio baixa. Eu tenho percebido que algumas pessoas alguns clientes estão atentos a isso. Depois que você faz uso seguro, você fala, não, na minha próxima viagem eu vou gastar um pouquinho mais e contratar algo mais alto. Pelo menos uma percepção que eu tive, tem um monte de operador aqui na sala, acho que eles podem corroborar ou ver se falei alguma besteira, mas é interessante observar esse crescimento na demanda. E é bom também observar que a gente está coberto por pelo menos 3 empresas aqui que oferecem produtos excelentes para cobrir essa demanda dos passageiros. Mas estou falando aqui, Rogério, o Celso também fica à vontade de complementar e os outros. Eu endosso o que o Alexandre e os demais falaram, a questão do nacional, né? É muito importante e a gente sabe que tem uma certa resistência em função de plano de saúde, de seguro-saúde, mas todos sabem que também esses produtos não têm a quantidade de coberturas que têm os nossos produtos nacionais, né? E é o que eu sempre falo, a gente tem que oferecer, né? É uma prerrogativa do passageiro comprar ou não o seguro, mas nós temos a obrigação de oferecer. E não só o seguro internacional, mas também para as viagens domésticas. Isso é importante. É legal colocar, você falou agora do corporativo, é bom a gente ficar atento também, que saíram algumas matérias esse ano, e alguém acho que trouxe isso na última reunião que a gente teve, falando que as empresas que ofereciam seguro viagem para os seus funcionários, ou até mesmo seguro-saúde, eles diminuíram os valores dos seguros, das coberturas. Então, de novo, o seguro-saúde, o seguro-viagem, o cartão de assistência, ele dá um passo à frente oferecendo mais entregas para o cliente. Celso, você queria falar também? Sim. Eu quero sim, André. A saúde suplementar, as empresas com todos os ajustes, né, por conta da pandemia e de outras tantas coisas, vem cuidando assim de fazer os seus planos de saúde suplementar mais regionais, cada vez mais. Então, ele vale, às vezes, na cidade de São Paulo, uma cobertura, mas não vale fora do estado ou não vale fora da cidade. Por muitas vezes, tudo isso com redução de custo, ou então planos de saúde com coparticipação, de modo que o beneficiário vai utilizar, ele tem que pagar parte da consulta, da internação, dos exames, e isso tudo é restritivo. Para nós do seguro viagem, que o investimento é muito baixo, não tem esse tipo de restrição, além de tudo que os nossos colegas já falaram, então é um benefício muito grande, não só para as empresas, como para o viajante também, esse tipo de gestão, né? O que passa mesmo, o que eu visualizo, né, é um tema de cultura. Eu acho que falta um tema de cultura. Eu estou já há 23 anos nessa matéria do seguro viagem, e eu me lembro bem, lá no início, quando a gente ia visitar alguma agência, algum operador ou algum segmento, a gente, de fato, tinha uma certa restrição a esse produto, como estou gorando a sua viagem. Hoje não, é uma viagem planejada, hoje é uma viagem, o seguro, ele está dentro da nossa vida já, então, para a viagem internacional, a adesão ela já é muito maior. Para a viagem doméstica ainda falta esse tema de cultura dos brasileiros entenderem que isso pode ser utilizado. A trava de segurança que nós temos a partir de 100 quilômetros, né? No nosso caso são 70, né? No caso da Core são 70, mas isso é uma trava de segurança para evitar fraudes, né? A seguradora ela tem que evitar fraudes, então senão um viajante poderia contratar um... Opa, acho que o Celso travou. Né? Então, travou, Celso, travou só, a gente não ouviu sua última frase, travou.
Ih, acho que travou lá para ele. Isso travou? Travou, cara. Você está com a voz eletrônica. Quando você ajusta aí, eu vou fazer uma pergunta Ah, tá. aqui. É a trava. Estou com a eletrônica. Enquanto o Celso ajusta lá, ele já volta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que a Beatriz Minhata da Flytour fez para todo mundo. Gostaria de confirmar de todos os representantes das seguradoras até quantas semanas uma gestante pode viajar que a cobertura vai ser aceita. Como é que está o prazo de gestante para vocês, gente? Nós aqui são 28 semanas. Deixa eu ver se... No caso da Cores, 32ª semana, quase 7 meses, né? A partir daí já começa, André, um certo risco. Acredito eu que o médico nem permita que o cliente viaje. Até 32 semanas e 40 anos de idade. Legal. Celso voltou? Quer terminar o que você estava comentando? Ver se o sinal voltou. Deu uma instabilidade aqui. Voltou? Voltou. Então, só um complemento, né? Às vezes um viajante poderia sair de Diadema ou Santos para fazer um tratamento em São Paulo, por exemplo, né? Pelo valor do investimento que é muito baixo. Então, a seguradora se protege dessa forma, por isso o raio de 100 quilômetros e que o produto é todos os nossos casos, né? Somente para urgência e emergência em episódios de crise. Esse complemento que eu gostaria de fazer. Legal. Gente, já que a gente está falando de cultura, a gente precisa encerrar, mas eu queria pedir para os três comentarem um pouquinho sobre aquela velha história de que tem muita gente de viagem ainda que acredita e não tem um discurso para poder bater nisso, mas é importante a gente levar isso para os operadores até para a gente ter isso na ponta da língua. Aquele passageiro que liga e fala, não vou comprar seguro viagem nem cartão de assistência porque meu cartão de crédito já cobre. Vamos acabar com essa história, vamos contar para todo mundo por que é mais importante e mais seguro, literalmente, ter um cartão de assistência durante a viagem? Bom, começo... Eu acho que simplificando assim, né? Seguindo a ordem alfabética. Vamos lá. Simplificando, nós somos especialistas no que fazemos, né? Então, você tem que preservar, porque as empresas de seguro viagem, elas também têm o cartão de crédito como cliente, em muitos casos, como é o caso da Sigicard, por exemplo. Então, nós não podemos dizer que o serviço do cartão de crédito ele não funciona. É diferente com quem você fala no cartão de crédito em caso de um imprevisto, em caso de um problema. Você vai cair num call center gigante, então a gestão ela é diferente. Mas nós somos especialistas, é o grande diferencial o humano ele sempre vai ter importância nesse contato e nós podemos de fato fazer muita diferença nessa relação com o agente de viagem, com todos os consultores, com os clientes, né? André, no caso da Assist, né, como a gente comentou na última reunião, a Assist é a empresa que está por trás do atendimento da Visa na Argentina, por exemplo. Então, não dá para a gente dizer que o principal problema seja atendimento, né? Eu acho que inclusive, ao contrário, do ponto de vista de atendimento, há uma grande qualidade no que se refere ao atendimento da Visa lá na Argentina. Mas, para mim, o grande ponto hoje dos cartões de crédito é o limite de cobertura. Normalmente, os cartões eles têm coberturas muito baixas. Primeiro que você elege cartões que são cartões premiums, Black e Platinum. Então, para você ter um cartão desse, obviamente, você tem que ter uma renda diferenciada. E quem tem uma renda diferenciada não quer viajar só com 30 mil de cobertura ou 50 mil de cobertura, que é um pouquinho do padrão das coberturas que estes planos acabam oferecendo. Então, o que a gente sempre fala e sempre orienta é que, independente do cartão de crédito, adquira o seu Assistcar como uma cobertura complementar. Não deixe de viajar com o seguro viagem, mesmo que você tenha uma cobertura pelo cartão de crédito, porque você pode precisar de uma cobertura maior do que os 30 mil dólares, que é padrão de cartão de crédito. Só complementando aí o que o Celcinho falou, o Alexandre também, é só fazer uma correção, eu falei 32, a GTA são 28 semanas de gestação e até 40 anos de idade. Mas com relação ao cartão, é o que o Celso falou, a questão do suporte, né? Ou seja, é o nosso negócio, o negócio dos bancos efetivamente não é cartão de crédito.
Eu vou dar até um exemplo aqui. Eu gosto de dar exemplos e fazer analogia, né? Ou seja, ir para a prática, a vida como ela é. Esses tempos eu pedi, eu tenho cartão de crédito, um bom cartão, né? E eu pedi para a gerente do meu banco, avisei ela que eu ia viajar, e até para fazer um teste, eu pedi para ela mandar a apólice do seguro. Primeiro que ela demorou 2 dias para mandar. E quando ela mandou, ela falou, Rogério, eu acho que é essa apólice aqui que está valendo, não tenho bem certeza. Enfim, se eu fosse ainda pedir explicação para ela das coberturas, aí sim que ela ia se enrolar, né? Porque ela sabe muito bem de bolsa, de fundo de renda fixa, etc, etc. Agora, de seguro viagem, efetivamente, ela não entende absolutamente nada. E aí, o que eu fiz? Quando ela mandou a apólice, e é um cartão, é um Platinum, né? Eu fiz o comparativo com as coberturas, porque a gente não pode só falar da primeira linha, né? Que é a cobertura médica. Tem mais de 20 benefícios, além da cobertura médica, que são extremamente importantes e que têm altíssima sinistralidade. Então, eu fiz esse comparativo e no seguro do meu cartão não tinham 10 benefícios importantes que tem nos planos da GTA. Inclusive cancelamento de viagem, né? Que é um dos itens, o Celso, o Alexandre e o Bruno podem testemunhar aqui, hoje é um dos itens de maior sinistralidade, né? Junto com bagagem e saúde. Então, o seguro do meu cartão não tinha nem seguro viagem, não tinha nem o cancelamento de viagem, não tinha cobertura de bagagem, enfim. E eu não estou falando de um cartão ruim, modesto, um cartão bom. Então, assim, eu estou dando esse exemplo até para as pessoas fazerem isso. A gente tem que... Eu sempre falo que a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? O passageiro vai com o seguro do cartão, pede para ele a apólice. Me envia a apólice do banco para eu fazer um comparativo. E aí faz o comparativo, 2 coluninhas, bota numa planilha, faz o comparativo e mostra para ele, tá aqui, o seguro do seu cartão, que o banco está lhe dando de graça, tem esses benefícios. O seguro que eu tenho aqui da GTA, da Cores, da Sisticard, tem todos essas coberturas que o seu cartão não vai lhe proporcionar. O que o Rogerinho comentou é super importante, André, complementando. Obrigado pela deixa, Rogerinho. O meu cartão, ele não é da família Zucchini, que é parrudo, potente, ele não é desse mesmo porte, mas é um bom cartão. Um dia a gente chega lá, né? Chegamos, André. E eu fui fazer uma viagem para os Estados Unidos e fui testar o benefício desse produto. Eles me ofereceram uma cobertura de $15 mil. Totalmente desadequada, né? A gente está falando em $30 mil da cobertura de Covid, mas a gente está falando em $15 mil para uma cobertura de Estados Unidos. Então, assim, o benefício não encaixa. Então, assim, de fato, eles não são especialistas. Eles possuem o benefício que é para diferenciar uma bandeira de outra. São tantos competidores também. Então, as empresas concorrem entre si, as administradoras de cartão, e oferecem o benefício, mas nem sempre um benefício adequado àquela necessidade. O que nós podemos fazer com especialistas? Então, a valorização, né? Eu acho que essa pandemia ela vem para encaixar muito bem a profissão do agente de viagem, a profissão do operador, porque tem muitas pessoas sofrendo com as OTAs, tem muitas pessoas sofrendo com a falta de ter um profissional por trás para fazer a gestão dos seus problemas que aconteceram em meio a tudo isso. E nós podemos, do ponto de vista de segurança e tranquilidade, dar todo esse suporte, né? É isso aí. Bom, gente, é isso. Bom, se tiver mais alguma pergunta, microfones abertos, fiquem abertos à vontade para perguntar ao pessoal que está assistindo, senão a gente vai encaminhar para o final. Eu sou da opinião que seguro viagem, quando você compra uma vez, você não deixa de comprar nunca mais, porque você começa a analisar a fundo e comparar que, olhando para o valor total que você está investindo na viagem, que, desculpa até a palavra meio batida, que é um sonho para muita gente, a gente sabe quanta gente aqui no Brasil investe para viajar, a gente passa o ano inteiro pagando uma viagem para o exterior, por exemplo, ainda mais com dólar e euro nessa altura. Fazer um investimento num seguro, num cartão de assistência, é o mínimo que a gente pode fazer para ter a garantia de que tudo vai dar certo. E é isso que a gente quer no final das contas, saber que o passageiro vai fazer uma belíssima viagem, vai voltar tranquilo, satisfeito e que vai viajar de novo. E acho que isso faz parte por falta de uma palavra melhor, do pacote, da experiência de viajar. Acho que não temos mais perguntas, gente. Eu queria agradecer muito aos nossos papas aqui, aos nossos representantes da Apple, da Sisticard, da GTA. Gente, vocês são incríveis, além de serem pessoas ótimas, estão sempre por perto, sempre ajudando no que for necessário. Eu tenho certeza que vocês vão
que o pessoal que precisar de vocês também vai ter essa impressão maravilhosa que a gente tem de vocês. Muito obrigado mesmo por trazerem, por contribuírem aqui com essas informações. A gente vai compartilhar, a gente está gravando isso daqui, a gente depois vai colocar no YouTube e compartilhar com todo mundo. No corpo do vídeo no YouTube, lá na descrição do vídeo, a gente vai colocar a apresentação de todo mundo, com os contatos de todo mundo, do Celso, do Rogério, do Alexandre, do Bruno, de todo mundo, para vocês entrarem em contato e tirarem dúvidas e esclarecimentos adicionais. Antes de encerrar, queria contar que na próxima quinta a gente continua esse treinamento da Brastor. Hoje foi Aprio, Assist Card e GTA. Na quinta-feira a gente tem Intermac, Travel Ace e Vital Card apresentando aqui suas facilidades. Todos vocês estão convidados. Acho legal, em algum momento um deles comentou que é um grupo pequeno, mas é um grupo unido e um grupo que tem muito conteúdo e que gosta dessa troca. Eles não estão fazendo só essa troca entre operadores e seguros, mas eles estão participando. Tem até outros, eu vi que tem gente das outras seguradoras aqui participando, que é legal como um sempre está acompanhando o que o outro está fazendo, não para ver o que o concorrente, o vizinho, o amiguinho do lado está fazendo, mas para justamente trabalhar e fazer produtos melhores para os nossos clientes, para os seus passageiros. Gente, muito obrigado, vocês são incríveis. Todo mundo está convidado a estar com a gente aqui na quinta-feira, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, 16 horas. A gente manda o link para todo mundo a partir de amanhã. E, assim, se vocês quiserem comentar alguma coisa para encerrar, mas fica aqui meu muito obrigado a vocês. André, em nome da GTA, eu quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço para todo mundo. Eu sei que não é um momento fácil, né? É um momento de muita resiliência, né? E nesse momento a gente não pode afirmar que vai ser possível a gente recuperar tudo que a gente perdeu, né? Mas a gente está buscando aí novas formas de trazer momentos de respiro para o turismo, né? É isso que a GTA está fazendo e pode contar com a gente. E um beijo para todo mundo. Até a próxima. Da nossa parte também, só queria agradecer a vocês, parabéns pela iniciativa, André, Brastor, Mônica, Dante e a todos vocês. Muito obrigado aos operadores pelo tempo investido aqui, obrigado aos nossos parceiros, um forte abraço a todos vocês. Reitero, né, os agradecimentos aí dos colegas, e realmente eu acho que esse é o caminho para a gente passar da melhor forma possível por um momento tão transtornante, né, quanto essa pandemia. A gente precisa cada vez mais de informação, saber o que oferecer para os clientes, e parabenizar aí a Brastor, porque realmente são eventos como esse que vai fazer com que o trade, de uma maneira geral, possa sair com poucos arranhões, né, dessa guerra. Obrigado a todos aí, até a próxima. É isso aí, vamos passar todo mundo muito responsável e muito seguro. Esse é o caminho. Né? Gente, obrigado, a gente se vê na quinta-feira, então, com os... Obrigado, André. Obrigado por participar também. Fala aí, André, fica à vontade, desculpa te interromper. Obrigado a todos também. E espero que essa pandemia termine o mais breve possível, né? Para que todos nós voltemos às nossas atividades aí, às nossas coisas do dia a dia, independente de religião ou o que cada um acredita. A gente pede aí para que isso acabe o mais rápido possível, para que a gente possa retornar com as nossas atividades aí 100%. Né? Eu gostaria muito de participar, André, na quinta-feira, mas eu vou estar na Festures. Mas aí tem o mestre Celso aí que pode contribuir bastante aí para falar um pouco mais ou apenas assistir ali os que os demais vão atuar. Obrigado aí a todos. Obrigado, gente. Esse grupo está sempre muito bem representado. Seja quem for, vai estar muito bem, com uma carinha muito boa aqui, né, com a gente. Gente, super obrigado. Depois a gente compartilha o conteúdo com todo mundo e até a próxima. Um abração aí para todos. Muito legal ver a carinha de todo mundo aqui. Valeu, gente. Obrigado.